Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel, a gente está aqui com o Bruno, nós dois somos professores de inglês aqui da Companhia de Idiomas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os melhores aplicativos para praticar um segundo idioma, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue estudar uma outra língua ou até fazer outros cursos, na verdade, e os aplicativos ajudam bastante nesse sentido, né? Quer dizer, a gente muitas vezes fica com aquela dúvida de como é que eu posso fazer para poder conversar com outra pessoa, para praticar gramática, ou para praticar meu vocabulário, audição. Então, essa live é justamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre quais são os melhores aplicativos que a gente pode usar para praticar um segundo idioma. A gente está fazendo essa live, a gente está transmitindo essa live por meio de uma ligação por Skype, porque o Bruno, ele está lá em Cardiff hoje, né, Bruno? Que é a capital do país de Gales, ele foi lá para poder fazer um curso. Tá um pouquinho escuro, porque lá em Cardiff agora já é mais ou menos meia-noite, Bruno, é isso? 11h34, para ser mais exato. Falta um pouquinho para meia-noite, então por isso que a gente está fazendo essa ligação por Skype. Então, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, enfim, deixa nos comentários, a gente vai respondendo. É verdade, como a gente vai apresentar alguns aplicativos, né, durante esse bate-papo, mas se alguém tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, ou quiser até deixar uma sugestão de aplicativo aqui nos comentários, pode deixar que a gente vai conversando, tudo bem? Bruno, você costuma utilizar muito o aplicativo? Você é professor de inglês, mas você costuma utilizar algum aplicativo para você estudar outra língua, para você praticar? Olha, quando eu comecei a estudar inglês, né, quando eu era pequeno, então, sempre que a gente fala de aplicativo, eu brinco e falo assim, pô, quem dera na minha época, né, aquele papo de velho, na minha época, né, quem dera tivesse aplicativos, as facilidades que a gente tem hoje. Eu lembro de, assim, ter aulas específicas onde o professor trazia uma letra de música pra gente, pô, aquilo era super legal, porque era a hora que a gente tinha a chance de entender aquela música que a gente ouvia no rádio, né, e agora a gente tem tudo na nossa mão, literalmente na mão, né, no celular você consegue ter fácil acesso a tudo isso. Eu gosto muito de trabalhar com aplicativos, com os meus alunos, né, porque é uma coisa que, como eu falei, está na mão, então é muito fácil do aluno ter contato, estudar, né. Eu, para mim também, para o meu estudo, o espanhol, por exemplo, né, eu gosto muito de ter aplicativos de notícia, eu gosto muito de ler notícia em espanhol, então ter um aplicativo de notícias na minha mão me ajuda muito, né, do que eu ter que entrar no navegador, mesmo que seja pelo celular, né, entrar no navegador e lá procurar uma notícia, então tendo com o aplicativo na mão ali, para mim isso ajuda bastante. Então eu sou suspeito porque eu gosto muito. Legal. Eu também costumo usar bastante aplicativo para praticar outras línguas, porque eu acho que hoje ajuda muito, né? Eu acho que o aluno, ele costuma ter muito aquela dúvida de, pô, para eu poder estudar gramática, eu preciso comprar um livro, preciso sentar, reservar uma hora, ficar ali estudando. Não necessariamente. Hoje em dia tem tantos aplicativos que ajudam, coisa de 5 minutos, você está ali numa fila, você está no, sei lá, no transporte público, você consegue estudar uma segunda língua, coisa de poucos minutos. Eu só queria fazer uma observação. A gente vai mostrar aqui alguns aplicativos para quem quer praticar uma nova língua, tá? E não é necessariamente aprender uma segunda língua, porque tem essa diferença, né? Às vezes a gente pensa que a gente vai aprender, existem vários aplicativos disponíveis para isso, mas aqui a gente vai dar aquelas dicas de aplicativos que você pode usar para praticar. Então, quer dizer, você já estuda uma segunda língua, vamos supor, por exemplo, que você estuda inglês ou espanhol, fazendo aulas por Skype aqui com a Companhia de Idiomas, mas como que você pode complementar o seu estudo? Quais aplicativos você pode usar e como que você pode usar, né? Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar, sobre os aplicativos que a gente pode usar para praticar uma segunda língua, tudo bem? Um dos primeiros aplicativos... Eu queria só fazer um comentário nisso que você falou, né, dos aplicativos, assim, da gente pegar aqueles minutinhos, pouquíssimos minutos que a gente tem às vezes no dia a dia. Isso é uma coisa que eu também gosto de usar muito aplicativo para colocar o estudo do idioma, né, no caso do inglês que eu dou aula, na rotina do aluno. Então, assim, o cara vai para uma reunião, vai esperar ali 5, 10 minutinhos, ou tem um médico, alguma coisa assim. Acho que a primeira coisa que muita gente faz hoje é sacar o celular e vai olhar a rede social, vai olhar o Facebook, vai olhar o Instagram, vai olhar o Twitter, seja qual for a rede que a pessoa gosta de trabalhar. Então, o que eu digo muito para o aluno é assim, não precisa parar de usar o Facebook, não precisa parar de usar o Instagram, né?
mas talvez dosar um pouquinho. Então, você pode, de repente, fazer um exercício de um aplicativo de gramática ou de um Duolingo, né? E depois você olha o teu Facebook, depois você olha o teu Instagram. Você não precisa deixar de fazer uma coisa para fazer a outra. Acho que é só dosar um pouquinho. Então, acho que isso é super importante. Né? Seja para você escutar, ou para o trabalho, escutando um podcast, tá? Mas eu não quero ouvir 1 hora de podcast. Não precisa ouvir 1 hora, ouve meia hora. O resto do tempo você ouve música, você ouve notícias, o que você quiser. Acho que o segredo está aí, né? Esse equilíbrio. Sim, eu concordo. Outra coisa também que eu queria comentar é que, assim, os aplicativos que a gente vai mostrar, talvez eles sejam um pouquinho óbvios, mas é justamente assim, em vez de você pegar, e talvez seja uma boa ideia, em vez do aluno pegar e baixar um outro aplicativo completamente diferente, que é específico para você praticar vocabulário ou praticar pronúncia, por que não usar aqueles que você já tem no celular, né? Quer dizer, a gente tem vários aplicativos que a gente usa no dia a dia para muita coisa diferente, mas a gente nunca para e pensa, pô, eu poderia usar esse aplicativo aqui para estudar uma outra língua. Quer dizer, eu posso usar ele para praticar o idioma que eu já estou aprendendo. Então a gente vai dar algumas dicas de como que você pode usar esses aplicativos também, certo? E eu queria começar justamente por um dos mais famosos, que é o aplicativo do YouTube, né, Bruno? Você quer comentar sobre o aplicativo do YouTube? Olha, o YouTube, o aplicativo em si, eu acho que a função dele é muito, muito parecida com a função do site mesmo, que você entra no navegador. Né? Então, não vai ter muita coisa diferente assim, entre aplicativo e o site. Mas o aplicativo ele vai te ajudar porque ele está na sua mão o tempo todo. Né? Então, a gente pode usar muito o YouTube. Que eu começar pelo que eu gosto de trabalhar mais, depois eu comento algumas das coisas que a gente costuma falar. Muitas vezes eu pego aluno falando assim para mim, pô, o sotaque de tal lugar é muito difícil, né? Então, se de repente tem um aluno que tem mais facilidade com o inglês americano, aí ele vai para a Inglaterra e vai entrar em pânico. Pô, não vou entender nada porque o sotaque é muito difícil, né? O sotaque não é difícil, você só não está acostumado com aquele sotaque. Se você tivesse estudado numa escola britânica, se você tivesse passado 1, 2 anos na Inglaterra, você teria mais facilidade com o sotaque britânico do que com o americano, por exemplo. Então, uma coisa que eu acho bacana para a gente trabalhar essa parte do listening, de sotaques diferentes, eu sempre falo assim, bom, então, para que país você vai? Vou dar um exemplo meio genérico. Pô, vou para a Austrália. Legal. Quem que você conhece de artistas australianos, por exemplo? Então, talvez a gente na nossa cabeça, assim, sei lá, posso pensar no AC/DC, né, na banda, o Silverchair também era uma banda australiana. Enfim, você procura alguém que você queira ali. Procura uma entrevista com esse artista, com esse cantor, com esse ator, com quem você quiser. Tenta ouvir várias vezes essa entrevista, porque a pessoa nativa do país, isso vai te ajudar muito mais a se acostumar com esse sotaque. Então, quando você chegar lá, não vai ser aquele choque, né? Não estou dizendo que é mágica, assim, pô, em um mês vai mudar. Não, talvez em um mês não mude, mas facilita, te ajuda muito, já não vai causar aquele choque. Então, eu gosto muito de sugerir isso para os alunos, né? Procura um artista daquele país que você quer praticar mais o seu listening e procura uma entrevista com ele, né? Uma segunda coisa, isso é meio recente que eu descobri, mas você poder diminuir a velocidade dos vídeos no YouTube, né? Então, voltando nesse caso da entrevista, você vai assistir uma entrevista, pô, o cara fala super rápido, mesmo que ele fale uma velocidade legal, mas você quer desacelerar para entender um pouquinho melhor, o YouTube ele tem essa função, né? Um daqueles botõezinhos que ficam no canto inferior direito, se eu não me engano, você tem a opção de você desacelerar, né? Se você desacelera muito, fica muito distorcido, então fica muito ruim de você ouvir. Então, se você desacelera ali para uma taxa, se eu não me engano, de 0,75, já fica mais legal. Isso serve para música também. Né? Você quer ouvir uma letra de música, você quer tentar tirar um pedaço de ouvido, está muito difícil, desacelera um pouquinho. É verdade, essa dica ajuda bastante, principalmente os alunos de nível iniciante, né? Porque eu acho que dos principais comentários que eu escuto dos meus alunos de nível iniciante é justamente, eu não consigo entender, eles falam muito rápido, e junto com o sotaque ainda fica mais difícil ainda. Então eu acho que justamente colocar uma entrevista ou algum vídeo assim que ensine alguma coisa, enfim, tem vídeo para todos os gostos do YouTube, né? Então, às vezes, a gente pode encontrar algum canal ou alguma coisa que seja de interesse do aluno no YouTube e ele pode assistir esse vídeo com velocidade reduzida. Então, isso ajuda bastante para poder praticar, ou melhor, para poder praticar a audição do aluno, né? E aí você consegue entender melhor o que o outro está falando, você se prepara muito melhor quando você for visitar este país.
E existem também canais que são específicos para você poder aprender uma segunda língua. Então, se você estiver praticando inglês, espanhol, francês, alemão, independente da língua, com certeza tem muitos canais disponíveis que você pode entrar e aí você vai ter dicas de gramática, você vai ter dicas de pronúncia. Existem canais que são específicos para você poder praticar uma única habilidade. Existem canais, por exemplo, para você praticar só a sua audição. Então, o professor vai dar dicas de como melhorar a sua audição, de como você pode entender melhor o que os outros estão dizendo. Enfim, a dica que eu dou é, procurem esses canais, eu acho que isso vai realmente ajudar bastante. Eu não posso sugerir aqui os canais, porque existem tantos diferentes e para tantas línguas diferentes, que não tem como eu sugerir aqui todos eles. Mas, enfim, os canais, eles costumam ajudar bastante a quem está aprendendo. Uma dica muito legal também para quem é aluno brasileiro e está aprendendo inglês, por exemplo, é procurar canais de brasileiros ensinando inglês, porque o brasileiro, ele já tem o professor brasileiro, ele sabe muito bem quais são as dificuldades de aprender o inglês ou uma outra língua. E aí ele consegue dar umas dicas que são muito mais próximas da nossa realidade. Então, em vez de você aprender direto no inglês, você também pode ver algumas dicas de um brasileiro que fala, olha, aqui no português a gente tem esta regra que é muito parecida com esta outra regra do inglês, então presta atenção nisso e tal. No canal do YouTube da Companhia de Idiomas, nós temos muitas dicas de inglês, de espanhol e também de francês, desde alfabeto até regras gramaticais, vocabulário, tem bastante coisa. Então, entrem lá depois, youtube.com/Companhia de Idiomas, para vocês poderem acompanhar algumas dicas, e se quiserem deixar um comentário lá também, a gente sempre vai respondendo e a gente vai comentando. Mas eu acho que o YouTube é um dos aplicativos mais legais disponíveis para a gente poder estudar uma segunda língua, seja o aplicativo no celular ou então no site. Sem contar que, os vídeos são muito curtinhos, né? Tem muitos vídeos que são bem curtinhos e a gente pode deixar rodando enquanto a gente faz alguma outra atividade. Então você pode deixar ali uma entrevista rodando enquanto você, sei lá, se arruma para sair de manhã. Então existem muitas maneiras diferentes que você pode usar para praticar. E ainda seguindo nessa linha de praticar a audição, um outro aplicativo que muita gente conhece, muita gente usa, é o Spotify, né, Bruno? Exatamente, né? Spotify talvez seja o mais popular dos aplicativos de streaming de música, né? Existem outros, tem o Deezer, por exemplo, também é muito famoso. Sim. Eu utilizo os dois, na verdade eu tenho os dois no celular. Por questão de comodidade, eu escolhi um aleatoriamente, foi o Spotify. Só que ele tem uma função, não é uma função, né? Não sei se eu chamaria de uma função, mas é uma das últimas atualizações dele aí, que foram os podcasts. Então você consegue também ouvir alguns podcasts pelo Spotify. Então tem podcasts voltados a inglês, a aprender espanhol. Não só para você aprender um idioma, tem podcasts assim, de diversos temas, né? Mas focando aqui nas aulas de idiomas, então você consegue também escutar podcasts pelo Spotify. É uma ferramenta bem bacana para isso. Fora a parte de música, né? A parte de música que daí, assim, eu acho aquela escuta mais passiva, de você estar em contato com o idioma, né? Talvez você esteja nem prestando muita atenção, você não está ouvindo exatamente, tentando tirar aquela letra de música de frente do que a gente falou do YouTube, né? Que é um trabalho um pouco mais ativo. Mas eu acho que com essa parte aqui do Spotify você consegue estar em contato com o idioma. A gente sabe que está ouvindo, mesmo que passivamente, né, como o Michel falou, é importante. Então, o Spotify também é uma ferramenta bem legal para praticar o listening. Exatamente. Eu acho que faz alguns anos os podcasts começaram a se popularizar bastante, mas eles ainda estavam muito espalhados pela internet. Ainda era muito assim, tem esse site de podcasts, tem aquele outro. Muitas vezes cada podcast tinha o seu próprio site, então eu ficava um pouquinho confuso de onde encontrar podcast para poder praticar, porque tanto o professor fala de podcast e a gente não sabe onde encontrar. Mas hoje em dia, com essa nova atualização do Spotify, você consegue encontrar podcasts para você praticar o segundo idioma muito mais fácil. E aí você pode... E você também tem uma diversidade muito grande. Então, se você vai aprender francês, por exemplo, você pode ouvir um podcast só de cultura francesa, ou só de gramática, ou de vocabulário. Enfim, você tem diversos episódios sobre temas específicos. Então, você consegue praticar assim, exatamente aquele ponto que você tem que desenvolver. Se você vai viajar e você quer aprender um pouco mais de cultura, tem podcast para isso. Se você quer aprender sobre vocabulário, também tem.
Então é muito bacana conversar com o professor e conversar com o seu professor para justamente ver se ele tem sugestões de podcasts que são interessantes para você poder ouvir no Spotify. E depois também explore bastante aquela função do Spotify de diminuir a velocidade do podcast, se você tem dificuldade para entender. Ou o contrário, se você acha que está fácil, você quer um desafio um pouco maior, acelera o podcast, coloca ali uma velocidade um pouco mais rápida e aí você vai conseguir até ter uma noção um pouco mais precisa de como é um nativo falando de modo muito mais rápido. Tem mais uma função do Spotify que eu acho que pouca gente conhece, que chama Behind the Lyrics. Você já tinha visto essa, Bruno? Já. Eu vim algumas vezes, assim, por acaso, né? Então, depois que eu fui dar uma olhada, mas a primeira vez que eu vi apareceu, simplesmente a letra ali. Mas pode ir falando sobre ela, então. O Behind the Lyrics é uma função bem bacana que tem no aplicativo, só que ele não está disponível para todas as músicas, são só algumas, e se eu não estou enganado, você precisa ativar essa função nas configurações do aplicativo. Mas quando você está ouvindo uma música, você pode deslizar o dedo ali na capinha do CD e aí você vai ver Behind the Lyrics, você vai ver quais são as informações sobre a letra. Então, dependendo da música, você vai ver a própria letra, então você pode ler a letra enquanto você está ouvindo a música, assim como você também vai ver algumas informações sobre a produção da música. Então, você vai ver algumas informações sobre o artista, sobre a produção, sobre, enfim, alguma curiosidade sobre aquilo. E é muito legal para você, para quem está aprendendo inglês, né? Porque The Lyrics ele está disponível em inglês. É muito bacana porque você pratica, você aprende a letra, você pratica seu vocabulário, você lê rápido, porque aquilo tem tempo, né? Ele vai rodando de acordo com a velocidade da música. Então é uma função muito bacana que dá para ser explorada ali no aplicativo quando você está, sei lá, no elevador do seu prédio, você consegue ouvir a música e dar uma olhadinha também no Behind the Lyrics. A Silvânia colocou aqui... Desculpa, Michel. Só um comentário sobre o Behind the Lyrics. Eu também sugiro bastante, assim, para o aluno, pode ser pelo Behind the Lyrics, pode ser por alguma outra ferramenta de música, mas eu gosto de sugerir bastante para os alunos também, essa parte de ouvir e tentar cantar junto, não como um exercício de listening só, mas como um exercício de fala também. Porque quando você tem a música, né, tem a letra da música, se a música tem um ritmo, você é obrigado entre aspas, a encaixar aquele certo número de palavras dentro daquele espaço. Né? Então isso te obriga a ter uma fala um pouco mais fluente, com mais fluência, de você juntar os sons. Então eu acho que cantar, assim, pode ser cantar, pode ser recitar a letra se você quiser, enfim, acho que não faz muita diferença, mas você tentar falar, cantar essa música no ritmo, né, que ela realmente te ajuda a soltar um pouco então a fala. Então também eu acho muito legal você trabalhar com letra de música por causa disso, né? Praticar a fala, não só como exercício de escuta, de listening, mas como de destravar um pouquinho a fala. Sim, é verdade. E você acaba até vendo como funcionam as ligações entre palavras, a pronúncia de cada palavra, enfim. Eu acho que ouvir música realmente ajuda muito quem está aprendendo uma segunda língua. Só uma observação, a Silvânia colocou aqui nos comentários, acho que uma sugestão de aplicativo também, chamado Zoom. Eu só conheço o Zoom como uma plataforma de videoconferência. Você conhece algum aplicativo, Bruno, chamado Zoom? Até tô dando um Google aqui para ver se tem alguma coisa diferente, porque eu também só conheço o Zoom a plataforma de videoconferência, né? De conferência, como se fosse um Skype, né? Um Hangouts. Bom, mas não encontrei. Se você de repente for alguma coisa diferente, Sim, é o que eu ia falar, Silvânia. Se você quiser deixar um comentário explicando melhor como é que funciona o Zoom, pode deixar aqui nos comentários, a gente comenta também com quem estiver assistindo. E se mais alguém tiver mais algum comentário, pode deixar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde aqui. Enfim, se a gente conseguir, souber responder, claro, a gente... Exatamente, porque também tem tanto aplicativo que não dá para conhecer tantos assim. Mas ainda seguindo nessa linha de praticar a audição, tem um outro aplicativo também que eu, pessoalmente, confesso que nunca usei, mas o Bruno já usou bastante, que é o TuneIn Radio. TuneIn Radio, exatamente. O TuneIn Radio, ele é um aplicativo de rádios do mundo inteiro, em streaming, né? Eu descobri esse aplicativo não por causa do inglês, mas é porque eu morava num lugar que o sinal de rádio era muito ruim, eu queria ouvir o futebol, eu queria achar uma forma de escutar pela internet, né, que não ficasse travando. E eu descobri o TuneIn Radio tem muitos anos isso já.
gente já passou por muitas modificações, hoje assim está muito melhor do que ele era quando eu conheci. E aí, quando eu baixei esse aplicativo a primeira vez, eu descobri que ele tinha rádio no mundo inteiro. Então você poderia buscar rádios por países ou por temas, né? E é muito legal, mais uma vez assim, por conta daquela escuta mais passiva também, né? Então se você quer praticar o seu inglês e você de repente não quer ouvir um podcast, você gosta mais de rádio, eu particularmente gosto muito de ouvir rádio, então ele é um aplicativo que você pode usar para isso, né? Então você pode de repente conectar no Bluetooth do carro, se o carro tiver, e deixa tocando uma rádio de outro país. Aquela dica que eu dei em relação a sotaques, por exemplo, no YouTube. Então, em vez de você procurar uma entrevista de um artista daquele país, busca uma rádio daquele país. Tá? Como o Michel comentou, eu tô morando aqui em Cardiff, né, que é a capital do país de Gales, e eu tô há pouco tempo aqui, eu acho que vai ter agora uma semana e meia mais ou menos, então eu tô acostumando com esse inglês aqui ainda, que é um pouquinho diferente, né, a gente tá, pelo menos a minha formação, que é mais voltada para o inglês americano. Então, uma coisa que eu tenho feito bastante, sempre que eu vou pro parque, que é aqui perto fazer exercício, uma caminhadinha de 20, 30 minutos, eu tô ouvindo rádio local, rádio FM, não pelo Tony Radio, no caso aqui é uma rádio FM mesmo, da BBC. Pra ir acostumando, né? Então, assim, é uma escuta passiva, às vezes eu não tô nem prestando atenção, mas eu tô ouvindo, tô incorporando aquelas palavras, então o Tony Radio te ajuda para isso, né? Se você não consegue acessar a rádio FM por não estar no local, você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Exatamente, exatamente. Você também não precisa nem estar no lugar, você pode ouvir rádio de todo canto e de todos os temas diferentes também, isso é muito bacana. Partindo um pouquinho agora para a prática de vocabulário, existem alguns aplicativos que ajudam bastante o desenvolvimento da leitura, que você pode usar para você praticar a leitura de um segundo idioma. E um aplicativo que eu gosto muito, eu já usei bastante, se chama Pocket. Não sei se vocês conhecem, tanto eu quanto o Bruno já usamos bastante o Pocket, né, Bruno? É um aplicativo muito legal para você poder salvar textos para você ler. Então vamos supor que é muito comum, às vezes a gente está navegando pela internet e aí a gente acha algum artigo, algum texto, alguma coisa que a gente quer ler, só que naquela hora está complicado, a gente não consegue ler. Então a gente fica pensando, pô, como eu queria poder guardar esse texto para ler depois, quando eu estiver, sei lá, na rua, ou numa fila, tomando um café em algum lugar, como eu queria salvar esse texto para ler mais tarde. E com o Pocket isso é possível. O Pocket funciona assim, você vai ter como se fosse um bolso, e aí uma mochila, e aí você vai guardar todos os seus textos para você poder ler mais tarde nesse aplicativo. E o legal é que você salva de modo offline, você não vai salvar online. Então, quando você tiver, mesmo que você esteja num local que não tem acesso à internet, o texto vai estar salvo offline, então você consegue acessar esse texto mesmo que você não tenha conexão, né? Então é muito bacana para você poder ler textos mais longos quando você estiver esperando uma pessoa, quando você estiver em algum lugar que você não tem muito o que fazer, em vez de você entrar no Facebook, em vez de você entrar numa rede social, ou enfim, em vez de você perder tempo fazendo alguma outra coisa, você pode pegar o Pocket e ler um texto para você praticar a leitura e também aumentar o seu vocabulário, né? Agora que dentro dele você consegue também classificar com tags, né, com etiquetas, então você consegue classificar os textos em categorias que você quiser, então dá para você organizar muito bem isso aí. Eu descobri o Pocket por uma sugestão de aluno, na verdade. Eu comentei com ele assim, sempre que eu quero guardar um texto, eu mando um e-mail para mim com esse link. Ele falou, mas você tá maluco? Você mora no século XX, qual que é a tua? Então ele mostrou o Pocket para mim, né? Então não precisa ficar fazendo essa coisa de se encher de e-mail para guardar o texto, né? Baixa o aplicativo, e uma coisa que é legal, né, porque daí a minha justificativa para ele foi, mas é que às vezes eu estou no computador, como é que eu vou salvar do computador no Pocket? Quando você faz uma conta no Pocket, e você que está no computador e você quer salvar esse texto no aplicativo do celular, é só você mandar o link para um endereço de e-mail que eu não lembro agora, acho que é add@getpocket.com, alguma coisa assim. Mas é um link específico, ele vai identificar que esse e-mail chegou do seu e-mail e ele vai salvar na tua conta do Pocket. Então, se você tiver no computador e quer salvar o texto do computador, é só você mandar o link para esse e-mail também, Pocket salva. Exato, mas se você tiver no seu próprio computador, no seu computador pessoal, uma coisa que você pode também fazer é instalar um botãozinho, né, no navegador, no seu navegador, e aí quando você estiver navegando, você encontrou um texto, você só clica nesse botão e o texto já cai direto na sua conta do Pocket. E aí você só entra no seu celular e o texto já vai estar lá. E tem mais uma função um pouco mais recente do Pocket que eu acho muito bacana, é que ele também sugere textos parecidos. Então você começa a criar uma certa, vamos dizer assim, uma categoria
monotonia de textos, você começa sempre a ler os mesmos tipos de textos, o Pocket começa a sugerir outros textos parecidos, dos mesmos temas. Então você consegue até descobrir coisas novas que você não sabia, de sites que você não conhecia, sem sair do Pocket. Isso é muito bacana. Então é uma ótima maneira de você poder praticar uma segunda língua aí, usando a leitura. E tem mais um aplicativo também que é muito bacana, esse eu também gosto bastante, que é para praticar o vocabulário, que chama Quizlet. Você quer comentar alguma coisa sobre o Quizlet, Bruno? O Quizlet, ele é uma ferramenta que, assim, está sempre em evolução, então cada hora aparece uma coisa nova. Então, eu vou tentar falar do Quizlet do mais básico dele, que seria. Ele pode ser trabalhado como um banco de palavras, né? Então, você pode escutar o professor em aula, você criaria uma conta, o professor criaria uma conta, você pode ter o aplicativo, você pode fazer no site também, eles são integrados. Então, a ideia é que você guarde ali palavras que você foi aprendendo, que você poderia guardar num caderno de repente, você vai registrando no Quizlet, né? Qual que é a vantagem do Quizlet? É que você consegue, tendo esse teu banco de palavras ali que você vai montando, você consegue fazer atividades, você consegue gerar atividades ali automáticas, né? Se você clicar no botãozinho, em cima do que você colocou, ele vai gerar uma atividade para você praticar o seu vocabulário. Então, você tem uma lista de 10 palavras, ele pode gerar um joguinho com essas 10 palavras, ele pode gerar uns flashcards com essa palavra. Então, acho que a vantagem é essa, né? Que você consegue se testar na hora que você quiser, esse vocabulário. E a gente sabe que para você ganhar vocabulário, você aprender realmente palavras novas, tem que praticar, né? Porque você ouviu essa palavra nova uma vez na vida que você vai lembrar ela pelo resto da sua vida. Você precisa realmente praticar, repetir. Então, o Quizlet te ajuda bastante nesse sentido. Exatamente. Isso que você falou é muito legal, Bruno. Eu acho que uma dos hábitos mais comuns dos alunos é justamente o de anotar palavras novas. E é muito comum a gente, às vezes, acabar anotando em qualquer lugar, né? Às vezes a gente anota ali no livro, no caderno de estudos, ou no nosso caderno pessoal, enfim, ou num bloquinho de notas que está ali na mão na hora. É muito comum a gente anotar essas palavras em todos os lugares diferentes, mas seria muito bacana se o aluno conseguisse concentrar todas essas palavras novas dentro de um único grupo de palavras, como se fosse um caderno, ali no Quizlet, porque o Quizlet é personalizável, então você vai criar um grupo de palavras que é só seu, e aí o que o Quizlet vai fazer? Ele vai gerar atividades para você poder praticar. Então, em vez de você anotar a palavra nova e esquecer, deixar ali anotado no caderno, mas não retomar, não formar frases, não repetir a palavra, e é muito comum isso acontecer, a gente acaba esquecendo mesmo, por meio do Quizlet, você pratica todas essas palavras. E existem várias atividades diferentes que o Quizlet fornece. Então, você pode praticar ouvindo a palavra, e aí você precisa escrever, ou você pode ver... é verdade, quando você vai registrar essa palavra no seu grupo, no seu banco, né? Quando você registra, você que escolhe o que você vai fazer com ela. Então, você pode colocar em inglês e português, ou você pode colocar em inglês e uma imagem, ou você pode colocar em inglês e uma definição, em inglês e um sinônimo, em inglês e um antônimo, enfim, você é que manda. Você que vai formar do jeito como você quiser estudar depois. Isso é muito bacana, é muito flexível. E aí depois... Se você vai ter um trabalho... desculpa. Pode falar. É que travou um pouquinho. Pode falar. Bom, e aí depois quando você vai praticar, o Quizlet vai dar diversas maneiras de você praticar a atividade. Então você pode ouvir a palavra e ter que escrever ela, ou você pode ver a definição e ter que escrever ela, ou você pode... Também tem joguinhos, por exemplo, em que a definição começa a cair pela tela e você precisa escrever a palavra correta rápido antes que ela chegue no final da tela. Então tem vários jogos diferentes. É difícil pra caramba. Sim, é muito difícil, que vai acelerando, vai ficando cada vez mais rápido. E a outra coisa assim, que coisa de 5 minutos você consegue praticar um vocabulário que é específico, que é só seu. Então, em vez de você ficar praticando palavras que talvez você nunca vai usar, você pode formar um banco de palavras que você realmente usa, que você sabe que você tem que aprender, que você tem que ter na ponta da língua. Você coloca lá no Quizlet e você pratica ali todos os dias, coisa de poucos minutos, você consegue aprender. Tem mais uma função que eu pessoalmente acho muito bacana do Quizlet, que é quando você cria um grupo de palavras no Quizlet, de certa forma ele acaba sendo público. Então você criou um grupo de palavras, vamos supor, partes do corpo, profissões em inglês, alguma coisa assim. Uma outra pessoa que esteja, por exemplo, no país de Gales,
como o Bruno, pode acessar esse grupo de palavras e estudar usando o banco de palavras que você criou. Assim como você também pode. Então, vamos supor que você quer praticar, sei lá, profissões em espanhol. O que você pode fazer? Você entra lá no Quizlet, joga profissões em espanhol, e você vai encontrar um banco de palavras que alguma outra pessoa criou, e você não precisa ter o trabalho de criar. Então, de certa forma, acaba sendo colaborativo entre vários alunos do mundo todo. Isso é muito legal, porque aí você entra nesse grupo de palavras e você estuda essas palavras que estão lá, sem você ter que ficar criando novos grupos de palavras ou novas definições, enfim, você só entra lá e você estuda. Isso é muito bacana mesmo. Eu, pessoalmente, gosto bastante também, como professor, gosto muito, porque quando eu quero que os meus alunos pratiquem um grupo de palavras específico, eu posso entrar lá, seleciono qual banco de palavras eu quero que eles estudem e falo, olha, todo mundo, eu quero que vocês estudem este banco de palavras. E funciona super bem, né? Desculpa, Bruno, você falou alguma coisa? Não, que você estava comentando do bloco de notas, né? No bloco de notas, pode ser no celular também. Eu só ia fazer um comentário que, assim, se você vai ter o trabalho de anotar uma palavra no bloco de notas que você não vai, provavelmente não vai revisitar em nenhum momento, tem o mesmo trabalho anota direto no Quizlet, né? Então, você tendo aplicativo no seu celular, tá na mão também. É muito fácil de você... É menos trabalhoso do que você registrar em qualquer outro lugar que talvez você não olhe mais. Então, acho que é ter essa mentalidade, assim, de pensar nesse trabalho, né? O mesmo trabalho que você vai ter de anotar num outro aplicativo, ou num bloquinho de notas no celular, ou mesmo num bloco de notas de papel, acho que é mais rápido já colocar no Quizlet direto. Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que você está tendo uma aula com os professores da Companhia de Idiomas, você está fazendo uma aula na tela, que são as aulas por Skype, ou até mesmo a modalidade do Chat Club, que é aquela em que você agenda sessões de prática do idioma e você vai conversar numa agenda livre. Vamos supor que você aprendeu uma palavra nova, você pode justamente conversar com o seu professor durante a aula e falar, beleza, vamos dar uma pausa, um minutinho para a gente entrar no Quizlet e criar um banco de palavras sobre essas palavras novas que surgiram, que eu tive dificuldade. Então, em vez de você parar e anotar no seu caderno, conversa com o professor e fala, vamos juntos criar um grupo de palavras. Eu acho que isso funciona muito bem. E tem mais um aplicativo também que eu acho que ajuda bastante com relação à leitura, prática de vocabulário, que é o aplicativo do Kindle, né? E não só o Kindle, mas também existem vários outros leitores aplicativos para você ler um e-book, né? Tem, por exemplo, o Kobo, também existe o Lev, existem vários outros aplicativos. Para quem usa iPhone já vem nativo também o iBooks. Existem muitos aplicativos disponíveis para você ler um e-book. Bruno, quer explicar melhor como funciona o Kindle? O Kindle, eu descobri ele, digo assim, descobri porque eu comprei um Kindle há muito pouco tempo, coisa de 1 ano atrás, e eu sou completamente apaixonado por ele, né? O Kindle, para quem não conhece, ele é um leitor de e-books, né, de livros virtuais, que você pode tanto comprar o Kindle em si, né, ou você pode baixar o aplicativo no teu celular. No meu caso, eu tenho os dois. Né? Vantagens do Kindle. Bom, você consegue ter uma infinidade de livros, não sei se talvez infinidade, acho que eu falei fui um pouco longe, porque depende da capacidade que você tem nele, mas você consegue ter muitos livros no mesmo lugar, né, seja no seu Kindle físico, ou mesmo no aplicativo, na conta que você vai criar para guardar esses livros. Eles são integrados, né? Então, se você está com o Kindle e está conectado no Wi-Fi, você foi até a página 50 do livro. Se você for abrir esse livro no Kindle do teu celular, ele vai sincronizar e vai continuar a partir da página 50. É a mesma coisa, se for na página 55 no celular, quando você for usar o teu Kindle, ele vai sincronizar e vai começar na página que você parou. Então, acho que isso ajuda muito também para a parte de leitura. O Kindle, ele costuma ter muita promoção de livros super baratos, assim, barato que eu falo é coisa de R$1, R$2. Toda semana eu recebo a notificação do aplicativo no celular falando de promoção de e-books de uma categoria específica. Aí você consegue achar muita coisa em inglês também, em outros idiomas, estou falando inglês, espanhol, você consegue achar bastante coisa nele. E uma coisa que eu acho muito bacana, né, que serve tanto para o aplicativo quanto para o Kindle físico, para quem tiver, é a função do dicionário. Porque se você está lendo um livro físico, né, um livro de papel, por exemplo, você se deparou com uma palavra que você não conhece, aí você vai ter que olhar ou anotar, ou você vai ter que olhar essa palavra num tradutor, num dicionário no celular, ou para quem gosta de dicionário, a moda antiga, vai ter que abrir o dicionário e procurar aquela palavra. O mais rápido que seja, você gastou ali uns 5, 10 segundos, 15 segundos. Tá?
O Kindle, se você encontra uma palavra que você não conhece ali, você só clica em cima dela e ele já busca no dicionário que já vem com ele. Então você já tem na hora ali o significado dessa palavra. Fora as outras funções que você tem, de fazer anotações, de você sublinhar partes do texto para depois você guardar, para você dar uma olhada depois em outro momento. Então, é uma ferramenta super legal. Né? Tanto o aplicativo do Kindle para o celular, que é gratuito, né? Só você entrar na loja do sistema que você usa e baixar, quanto o Kindle físico mesmo, que é o leitorzinho. Eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, faz muitos anos, eu ia ler um livro em inglês, uma coisa muito comum de fazer era pegar o livro em inglês, do lado tinha que ter um dicionário físico e também tinha que ter um caderno de anotação das palavras novas. Então eram praticamente 3 livros ali para poder fazer a minha leitura. Hoje em dia, lendo pelo aplicativo, eu seleciono a palavra e vejo a definição no próprio dicionário integrado do celular. Depois eu pego, copio ela e colo no Quizlet para poder praticar depois, se eu acho que ela é importante. Então, assim, é muito mais fácil. Você não precisa praticamente de livro nenhum. Tudo no seu bolso, você consegue, em qualquer lugar que você tiver, você consegue ler um livro, praticar outro idioma, enfim, praticar o vocabulário, enfim, tem muita coisa legal que dá para fazer. A gente mencionou aqui o Kindle, mas existem muitos outros aplicativos que podem ser usados para você praticar, para você ler e-books, né? Então, mas a dica que fica é, leiam e-books porque isso ajuda bastante também no desenvolvimento de vocabulário. E tem mais um aplicativo também que a gente queria comentar, que tem muita gente assim que fica em dúvida, por exemplo, nossa, eu tô aprendendo francês, alemão, russo, japonês, sei lá, tô aprendendo qualquer língua e eu quero praticar. Só que eu não conheço ninguém que também fale essa língua, ninguém do meu círculo social, da minha família, nenhum amigo meu fala essa língua para poder conversar com essa pessoa com naturalidade. Como é que eu faço para praticar a conversação? Existem aplicativos que fazem exatamente isso. Existem aplicativos que vão conectar você a outras pessoas do mundo para você poder praticar. E você pode colocá-lo no seu perfil, por exemplo. Eu quero conversar sobre esta série e eu quero conversar em alemão, por exemplo. Então você pode colocar isso no seu perfil, você vai encontrar outras pessoas para praticar, para conversar sobre o mesmo assunto no idioma que você selecionou. Existem 2 aplicativos que são muito famosos, que são o Tandem, um deles se chama Tandem e o outro se chama HelloTalk. Você já tinha ouvido falar de algum deles, Bruno? Eu já ouvi falar, assim, por recomendações de alunos, eu não cheguei a utilizar esses aplicativos ainda, que é coisa muito recente. Não que o aplicativo seja recente, que eu conheci eles há muito pouco tempo. Exatamente. Então, é uma dica muito bacana para aquele aluno que tem essa dificuldade. Quer dizer, eu quero conversar, quero praticar minha conversação, mas eu não sei como. Então, assim, se você quiser praticar o inglês ou o espanhol, a Companhia de Idiomas tem a modalidade do Chat Club, que é justamente pensando naquele aluno de inglês e espanhol que quer praticar o idioma, que quer conversar, mas que não quer seguir aquele curso regular, né? Enfim, usar um livro, enfim. Então, a gente tem uma agenda de aulas de gramática, de negócios, de conversação, enfim, tem uma agenda de aulas com vários temas diferentes, e aí o aluno entra lá e fala, beleza, eu quero fazer somente aulas de negócios, ou quero praticar inglês geral, espanhol geral. Então, o aluno entra lá naquela agenda de aulas, ele seleciona quais sessões que ele quer, são sessões rápidas de 30 minutos, todas elas por Skype, então é coisa de poucos minutos você pratica. E aí você pode entrar, e aí você seleciona a aula que você quer assistir e você pratica. Mas se você estiver aprendendo algum outro idioma muito específico, como, sei lá, alemão, japonês, é um pouquinho mais difícil, né, de você encontrar pessoas que falem esses idiomas. O HelloTalk, a Thaís aqui comentou que ela já ouviu falar no HelloTalk. O HelloTalk e o Tandem são dois aplicativos muito legais para quem está querendo praticar a conversação, né? A gente tem muitos outros aplicativos que a gente queria comentar. Eu acho que tem só mais um que eu queria comentar por último, que eu acho que muita gente gosta, muita gente usa, que é o Lyrics Training, né, Bruno? Eu adoro ele. Ele vai junto naquele pacote que a gente falou um pouquinho do Spotify, de letras de música, só que ele é realmente focado, mais voltado à parte do listening, né, a parte de escuta. Então, todas aquelas atividades, assim, para quem já
ensinou inglês antes da internet, antes dos aplicativos, que o professor ia lá, pegava a letra de música e fazia umas atividades super legais para você ouvir, tentar preencher aqueles desafios todos, você consegue fazer tudo isso de graça no Lyrics Training, né? Com várias músicas de diversos estilos. Dificilmente você não vai achar no Lyrics Training alguma coisa que você goste para você poder fazer uma atividade em cima. E são atividades que são bem desafiadoras, você pode escolher o nível delas, então de atividades onde você de repente tem que ouvir, tentar escrever a letra inteira da música, assim como atividades um pouquinho mais simples, onde você pega algumas palavrinhas específicas ali e você pode ouvir várias vezes. Então é um jogo super legal de você fazer. E aí sim, você está trabalhando o seu listening com música, né? Que não é nada mal. É super legal, na verdade. Você tem muitos idiomas, então dá para praticar bastante coisa. O Lyrics Training tem um site, mas também tem um aplicativo. Então, enfim, dá para você poder praticar aí de qualquer lugar, em qualquer momento do dia que você estiver livre. Você pode entrar e praticar. Eu conheço muitos alunos que gostam de ouvir música, que gostam de praticar outro idioma ouvindo música. Por isso que eu queria mencionar o Lyrics Training aqui durante essa live, porque ele é, assim, muito bacana mesmo para quem gosta de aprender um segundo idioma usando música. Bom. Só uma coisa, o Lyrics Training, se não me engano, ele não tem nenhuma função offline. Acho que para você usar ele, você tem que ter acesso à internet, né? Eu não tenho certeza, Bruno, mas eu acho que tem que ter acesso à internet, porque muda. Ele é baseado no YouTube, né? Ele é baseado no YouTube e ele muda. Então, se você usar uma determinada música para praticar e depois você repetir a música, é muito provável que as palavras que são retiradas sejam diferentes. Então, ele vai mudar para cada vez que você clicar. Bom, então essas foram algumas das dicas que a gente tinha de aplicativos para quem quer praticar um segundo idioma, mas a gente também está disponibilizando um e-book exclusivo com mais de 10 dicas de aplicativos. Tem todos esses aplicativos que a gente mencionou e muitos outros, então tem mais aplicativo ainda para quem quer praticar gramática, para quem quer praticar vocabulário, enfim, tem muito aplicativo diferente. Então aqui na descrição eu coloquei um link, a gente colocou um link para quem quiser baixar um e-book gratuito com muitas outras dicas de aplicativos. É só clicar no link e você já vai baixar o e-book. Então, enfim, se alguém quiser mais dicas é só entrar aí. E se alguém quiser deixar algum comentário também pode deixar. Mas para finalizar, eu só queria também comentar aqui. A gente está com uma promoção super legal. A gente tem na companhia de idiomas o iLearn. O iLearn é a nossa plataforma de inglês e de espanhol também. É uma plataforma para você aprender um segundo idioma. E por ser uma plataforma, você pode, assim como esses aplicativos todos que a gente mencionou, você pode usar o seu celular e também pode usar o navegador para você aprender um desses idiomas. E a gente está com uma promoção exclusiva para quem assistiu essa live. As pessoas que baixarem o e-book nas primeiras 24 horas dessa live, quer dizer, então até as 20 horas de amanhã, do dia 12 de setembro... O que, Bruno? Desculpa. Deixa eu falar, no fuso do Brasil, tá? Se tiver no meu fuso aqui, não são 24 horas, não. Exatamente. Lá em Cardiff já é mais de meia-noite. Então, no fuso do Brasil, nas primeiras 24 horas, quem baixar o e-book vai ter acesso a até 30% de desconto na modalidade iLearn, certo? Então, tem inglês e espanhol, os descontos são diferentes, mas entra lá depois, quem baixar o e-book vai ter acesso a esse desconto para você poder dar um up aí no seu estudo, para você poder praticar um pouquinho mais, tudo bem? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, eu e o Bruno vamos continuar aqui monitorando os comentários da live, então a gente vai responder, a gente vai interagir ainda com quem estiver aqui. E se alguém quiser baixar o e-book, é só clicar no link e baixar, e aí depois que você baixar, você vai ter acesso também a esse desconto de até 30% na modalidade iLearn, tudo bem? Muito obrigado, Bruno, obrigado por ter participado, por ter se disponibilizado a conversar com a gente aqui. Se alguém tiver algum comentário, então pode deixar aqui que a gente vai respondendo, a gente vai conversando um pouquinho mais, tudo bem? Muito obrigado a todos. Valeu, boa noite.